com vocês? Mais uma aula hoje, né? Quarta-feira. Já estamos no meio da semana. Quarta-feira, 12 de agosto de 2020, né? Então, hoje nós temos, né, a nossa primeira aula de história, tá? Aula de história. Então, pega lá o livro de vocês de história. Então, tinha ficado, né, umas atividades, né, lá na página 98, na página 99, tinha ficado umas atividades lá, né, então eu vou dar uma revisada lá, né, uma passada bem rápido, daí pra gente continuar, né. Então as atividades lá da página 98, então volta lá na página 98, atividade lá. Onde está localizado o Parque Nacional Serra da Capivara? Na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, né? Olha lá na página 97, olha lá. A resposta está aqui, ó. Então, o Parque Nacional Serra da Capivara, localizado de São Raimundo Nonato, no Piauí. É um exemplo de patrimônio arqueológico brasileiro. Mas eu estou perguntando lá onde está localizado, né? Então, está ali a resposta. Você encontrou ela lá na página 97, né? Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na cidade do Piauí. Na cidade de Raimundo Nonato, no Piauí, né? Eu falou errado. Qual tipo de registros são encontrados nesses parques? O que foram encontrados lá nesse parque? Então foram encontrados, né, olha lá, como foram encontrados cacos de cerâmicas e objetos de pedra lascada e polida, né? São encontrados cacos de cerâmicas, pinturas rupestres, né? A primeira lá, pintura rupestres, né? Pintura rupestre, caco de cerâmicas e objeto de pedra lascada e polida. Então, isso foram os registros encontrados lá neste parque, né? Como eles, né, foram registros históricos que eles encontraram lá, né? Então, as pinturas rupestres, que nós temos uma ali naquele quadro ali, ó, pintadinha. Por que ele é considerado um patrimônio arqueológico? Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Porque olha lá, porque ele abrange, porque o Parque Nacional da Serra da Capivara abrange em sua área vários sítios arqueológicos, onde podemos encontrar vestígios e registro que nos ajudam a compreender como grupos humanos viveram nesta região há milhares de anos. Por isso que ele é patrimônio arqueológico, né? Patrimônio onde que guardam, que foram encontradas coisas antigas, né? Então foi lá nesse Parque Nacional da Terra da Capivara. Então lá abriga, né, uma grande área de vários sítios, né, arqueológicos que são encontrados os registros históricos, né? Então pode ficar assim, tá? A sua resposta. Porque abriga áreas, né? Vários sítios arqueológicos onde podemos encontrar vestígios e registros que nos ajudam a compreender como grupos humanos viveram nessa região há milhares de anos, né? Então, depois que eles encontram lá, né, os vestígios, as coisas, eles estudam, né? Aí eles conseguem até saber como que aquelas pessoas viviam, né, há milhares de anos. Aí, lá na página 99, tem uma pergunta lá, né, número 4, né, uma outra atividade lá. Por que o sítio arqueológico Lapa do Santo é importante para a história do Brasil?
Aí nós estamos falando de outro, né? Esse já é outro, ó. Outro exemplo de sítio arqueológico brasileiro é o sítio Lapa, do sítio localizado na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, esse já é um outro sítio lá em Minas Gerais. Então, por que o sítio arqueológico Lapa do Santo é importante para a história do Brasil? Né? Porque foi neste sítio que os pesquisadores encontraram o fóssil de aproximadamente 15 mil anos de uma jovem mulher considerando o fóssil humano mais antigo da América, né? Da nossa América aqui. Então foi o fóssil de uma mulher que eles encontraram lá, né? Que é esta daqui, né? Que eles encontraram só os restos lá, né? E eles reconstruíram, né? Eles reconstruíram aquele fóssil e chegou assim, né? Ela ficou assim, né? Na reconstrução. Que mais ou menos ela era assim quando ela viveu há milhares de anos. E punharam o nome dela, né? Batizaram o nome dela como Luzia. Então, isso a professora leu na última aula, né? Então, por isso que esse sítio lá em Minas Gerais é importante para a história do Brasil. Porque lá, né, restos humanos, fósseis humanos, aqui viveu há milhares de anos, foi lá que eles encontraram, né, e era de uma mulher. A número 5. De acordo com as pesquisas realizadas até o momento, Luzia é este fóssil que eles encontraram, né, que eles punharam o nome de Luzia. Esse grupo corresponde aos seres humanos mais antigos que habitavam o Brasil. Assinale a alternativa que indica a principal característica deste grupo. Em seguida, justifique sua resposta. Esse povo, eles eram sedentários e com o domínio da agricultura conseguiam se manter em moradias fixas, dividindo as tarefas do dia a dia, ou eram nômades e não tinham moradia fixa para dormir e se proteger dos fenômenos da natureza. Usavam as cavernas. Qual dessas respostas é? Então é o segundo, né? Olha lá onde você vai encontrar, ó. Na página 99, ó, tá lá, ó. De acordo com os pesquisadores, tanto Luzia quanto os habitantes daquela época viviam em pequenos grupos, com aproximadamente 25 pessoas. Além disso, eram nômades, ou seja, não tinha moradia fixa, dormiam e se protegiam do frio e da chuva nas cavernas. Então, você vai fazer um xizinho lá no segundo quadrinho, tá? Ó, eram nômades e não tinham moradia fixa para dormir e se proteger dos fenômenos da natureza, usavam as cavernas, tá? Então, essa ali que é a resposta certa. Você vai colocar o xizinho, né? Você colocou o xizinho lá. Aí você vai copiar, tem umas linhas lá, né? Você vai copiar a resposta certa lá embaixo, tá? Do jeito que tá lá em cima, você vai copiar ela lá embaixo. A resposta que tá certa. Tá? Você vai copiar. Por serem nômades, não tinham meio assim, você vai continuar. A número 6. Com base nas descobertas arqueológicas sobre Luzia e os primeiros grupos humanos, leia as alternativas a seguir e marque V para verdadeiro ou F para falso. Depois corrige sua resposta e reescreva as frases que apresentarem informações falsas. Você vai colocar o que você achar que é verdadeiro, você vai colocar o V. O que você achar que é falso, né? Ficou assim para você fazer, né? Então vamos ver como se você acertou. O fóssil de Luzia é de uma mulher que viveu há milhares de anos na região do atual estado da Bahia? Falso, né? Porque não foi na Bahia, foi em Minas Gerais, né? Que foi encontrado o fóssil dela. Então, se o fóssil dela foi encontrado em Minas Gerais, ela viveu lá em Minas Gerais. Então, essa é falsa. Os habitantes da época de Luzia viviam em grupos com aproximadamente 25 pessoas? Verdadeiro, né? O que nós acabamos de ver lá, que eram povos nômades, né? Que viviam, então povos dela eram povos nômades que viviam em grupos com aproximadamente 25 pessoas. Então é certo.
Então, quando foi encontrado o fóssil, não tinha, né? Ninguém sabia onde que era Minas Gerais, onde que era a Bahia, mas não existia ainda, né? Mas hoje a gente sabe que elas viviam naquela região, porque hoje lá é Minas Gerais, né? Então, por isso que, como foi encontrado lá, então ela viveu naquela região de Minas Gerais. Luzia e seu grupo alimentavam-se de vegetais e frutos que cultivavam por meio da agricultura? Falso. Né? Aonde que a gente vai ver por que isso é falso? Porque, olha lá, já a alimentação era feita por meio da coleta de vegetais e frutos e da caça de animais. A resposta tá aqui embaixo. Então a resposta está tudo ali na outra folha, ali, né? Na outra página. Então é isso, a última também é falso. Aí aqui ali em cima tem umas linhas, né? E você vai colocar as respostas falsa, tá? Você vai escrever a resposta falsa lá. As duas respostas falsas era para você copiar aqui, tá? Nessas linhas. Do jeito que tá lá, você copia aqui. Aí vamos continuar, né? Vamos continuar na história. Na página 101, então agora é nova leitura, novas atividades, tá? Só você prestar atenção para responder as outras atividades. Uma cidade ou parte dela também pode ser conhecida como patrimônio cultural material. E isso pode acontecer devido à história. Como exemplo, podemos citar a cidade de Brasília, atual capital do Brasil e sede do governo federal. Ela foi a primeira cidade inteiramente planejada no Brasil. Ou seja, primeiro foi construída e depois recebeu as pessoas para morarem lá. A inauguração de Brasília ocorreu em 1960. No entanto, não houve planejamento para abrigar os milhares de operários que migraram para a região, a fim de trabalhar em sua construção. Com isso, os operários tiveram que fixar nos arredores da capital, dando origem às chamadas cidades satélites, que são as regiões que surgiram no entorno de Brasília. Diferentemente de Brasília, que contava com grande infraestrutura, as cidades satélites surgiram com muitas deficiências, sem condições adequadas de moradia para seus habitantes. Então lá nós temos o projeto da cidade de Brasília antes da sua construção, em 1957. Atual vista, área da cidade de Brasília. Então, aqui ainda ela estava, né, no papel para ser construída, em 1957. E ela foi construída em 1960. Então, ela foi planejada, né? Só que depois que construiu, eles não planejaram assim, né, para tanto. E depois dela construída, as pessoas começaram a migrar para lá, né? E daí não, né, ela teve que se expandir, né? Então, lá na página 102. Em 7 de dezembro de 1987, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconheceu a cidade de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, sendo a primeira cidade moderna a receber tal título. Isso se deve, sobretudo, ao desenho único da cidade e à arquitetura moderna de seus prédios, que se caracteriza por diferentes formas geométricas. Vista do Congresso Nacional em Brasília. Então, esse aqui é o Congresso Nacional, né? Onde fica, né, os políticos, né, os deputados. Então é aqui, né, no Congresso Nacional. E olha só a forma, né, as formas geométricas, né? Então isso tudo foi
foi feito pelo Oscar Niemeyer, que fundou Brasília, planejou Brasília, né? E planejou seus prédios todos, né? Bem estruturado, né? Uma arquitetura bem diferente. Então ela é patrimônio cultural, né? Brasília segundo, né, 7 de dezembro de 1987, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reconheceu a cidade de Brasília como patrimônio cultural, né? Porque foi muito bem planejada as obras, né, que lá tem. Ali nós temos outros exemplos ali, ó. Outros exemplos de patrimônio cultural, material, são as esculturas, pinturas, gravuras ou ilustrações. Isso acontece quando elas têm certo valor artístico e remetem a algum período da história de determinado local. As esculturas são apresentações de pessoas, objetos, cenas ou formas que o artista desejou criar e que possui altura, profundidade e largura. Já as pinturas, gravuras e ilustrações são representações feitas em uma superfície plana, com tinta ou outro material para colorir. Victor Brecht, Monumento às Bandeiras, São Paulo, 1953. A obra representa os bandeirantes do período colonial do Brasil. Então, ali, né, é uma escultura. Só que ali já é em São Paulo, né? Aurélio de Figueiredo, Descobrimento do Brasil em 1887. Óleo sobre tela, Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. A obra retrata portugueses em sua embarcação, apontando para as terras que mais tarde chamaram de Brasil. Então ali, né, é quando é a pintura do descobrimento do Brasil, né, que também é uma obra cultural. E essa daqui está lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Então é isso, tá? Aula de história. Então você vai voltar lá, corrigir tudo que ficou lá para corrigir. Daí tem mais ali, né, na página 7.2 tem uma pergunta lá. Por que Brasília é considerada a primeira cidade planejada do Brasil? E até a página 103, tá? Então é isso. Nós vamos fazer matemática.